15, 11. Amém? Amém. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazendo o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Oh, glória! Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou toda a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse-lhe: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Glória a Deus. Irmãos, a palavra diz que tinha esse pai 2 filhos. Glória a Deus. E o filho mais moço disse para aquele pai: Eu quero minha parte da fazenda. A palavra de Deus diz, irmãos, que o pai repartiu por eles. Repartiu para ele e para o outro irmão dele, e deu a parte dele. E a palavra de Deus nos diz que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali ele desperdiçou a sua fazenda, dissolutamente. Pródigo, irmãos, significa, o filho pródigo, significa, a palavra pródigo significa que dissipa seus bens. Aquela pessoa, irmãos, que gasta mais do que o necessário. Uma pessoa que é gastador, esbanjador, perdulário. Aleluia, glória a Deus. A pessoa que gasta demais, irmãos, gasta sem necessidade. Então eu acredito que antes desse filho sair da casa desse pai, irmãos, ele já era assim, porque a palavra já o chama de filho pródigo. Amém? Amém. Glória a Deus. E por ele se importar, irmãos, mais querer conhecer mais as coisas do mundo do que estar no conforto da casa do seu pai, ele pegou tudo quanto ele tinha naquele momento e ele foi para uma terra distante, para uma terra longe, aonde o pai, aonde o seu irmão, aonde aqueles servos do seu pai e do seu irmão não ia saber de notícia dele. Glória a Deus, aleluias.
Louvado seja o santo nome do Senhor. E aquele jovem gastou tudo dissolutamente. Ele gastou tudo, irmãos, contrário aos bons costumes. Ele gastou tudo com coisas devassas, com coisas libertinas, com libertinagem. Glória a Jesus, aleluia. Gastou tudo, glória a Deus. E eu creio que permitindo Deus naquela cidade uma grande fome, começou a padecer necessidade. Aquela cidade, irmãos, ela foi tocada por uma grande fome, aquela terra. E começaram ali as pessoas a padecer necessidade. E aquele homem, aquele jovem procurava um trabalho. E o trabalho que ele achou foi apacentar porcos. Glória a Deus. Aleluias. Um rapaz fazendeiro, riquinho, com dinheiro no bolso, com comida, roupas boas e bonitas. Ele quis conhecer o mundo. Glória a Deus, aleluia. E ele conheceu os prazeres do mundo, os prazeres que aquela terra poderia, glória a Jesus, oferecer para ele, irmãos. E o fim de tudo isso é que ele foi apacentar porcos. Foi para uma situação difícil, porque todos nós sabemos, irmãos, que um chiqueiro de porco é uma coisa muito fedorenta. Glória a Deus. E para aquelas pessoas, irmãos, que hoje ela tem um trabalho de apacentar porcos, é orgulhoso. Mas para aquele rapaz era humilhante, porque ele não necessitava daquilo. Ele não precisava, irmãos, daquilo. Mas no momento que ele se afastou do Senhor, as coisas na vida dele começaram a desandar. Porque é isso que acontece na nossa vida, irmãos. Quando nós nos afastamos do Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, passamos por lutas, enfrentamos dificuldades, mas nós vencemos todas elas. Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós nos afastamos das coisas de Deus, do caminho do Senhor, as coisas da nossa vida começam, irmãos, a desandar. A gente começa a passar necessidade fora da presença do Senhor. Primeiro vem a necessidade espiritual, que é o vazio dentro de si. Que a pessoa procura preencher, irmãos, com coisas dissolutas, com coisas devassas, com coisa contrária aos costumes que os pais ensinou desde pequenininho. Glória a Deus e aleluia. A pessoa começa a passar necessidades. E o lugar onde a pessoa sem Jesus, sem a presença, longe dos caminhos do Senhor, vai parar, irmãos, é no lugar de sujeira, de podridão. Um lugar, irmãos, de fedentina. Um lugar ceboso. Uma porcaria. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ele foi apacentar porcos. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Aquela conversa que eles tinham, se ele comia de porco, não. Ele desejava, a palavra está dizendo que ele desejava. Glória a Deus. Ele desejava, mas ninguém lhe dava nada. Então esse rapaz estava passando o que, igreja? Fome. Ele estava passando fome. Ele não tinha o direito de comer nem o que os porcos comiam. O fazendeiro que comia, irmãos, manteiga. O fazendeiro que comia queijo. Glória a Deus, aleluia. O fazendeiro que bebia leite bom, de vaca, leite forte, que tinha na mesa galinha de capoeira. Glória a Deus, que as pessoas gostam, né? Aleluia. O feijão fresquinho, o milho fresquinho. Glória a Jesus. O fazendeiro que tinha uma horta para comer legumes, para se alimentar bem. Aonde ele estava agora, irmãos? Desejando comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava. Aleluia. Esse é o caminho, irmãos, que Satanás tem preparado para quem se afasta da presença do Senhor. Aleluia. Esse é o caminho, irmãos, que o diabo prepara para quem pega tudo que recebeu na presença de Deus e vai gastar lá fora
estar na presença do Senhor com santidade. Diga glória a Deus. Não é para gastar absolutamente não. Não é para gastar as coisas contrárias à palavra de Deus, não. Não é para gastar com coisas devassas nem com libertinagem, não. Porque senão o fim é amargoso. O fim é desejar comer as bolotas do porco e ninguém dá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas aquele rapaz, irmãos, ele caiu em si. E ele lembrou-se, ele disse assim, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome. E ele se levantou e ele foi em direção ao seu pai que o aguardava. Ele foi em direção ao seu pai que estava aguardando aquele filho todo aquele tempo que ele passou lá fora. Glória a Jesus, aleluia. Porque o verdadeiro pai, ele não despreza na hora da necessidade. Aleluia. O verdadeiro pai, irmãos, ele não vira as costas para um filho necessitado. Diga glória a Deus. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe, ele não vai, irmãos, compartilhar do pecado do filho, da filha, mas ele também não vai virar as costas para ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele diz, faz em mim como um dos teus trabalhadores. Mas o pai que já o esperava, irmãos, aleluia. Eu acredito que aquele pai todo dia ele orava. Eu acredito que todo dia aquele pai dobrava o joelho no chão e dizia, Senhor, aonde o meu filho estiver, guarda ele. Senhor, onde o meu filho estiver, Senhor, protege ele. Senhor, onde o meu filho estiver, toca no coração dele e traz ele. Foi o que Deus fez, irmãos. Aleluia, Jesus. Quando a palavra de Deus diz que caindo em si, aqui é quando Deus toca. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus toca no coração, a gente cai em si do nosso pecado. E aquele rapaz reconheceu o seu pecado e ele diz, Pai, pequei contra os céus e perante ti. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele se arrependeu, irmão. Só confessa pecado quem se arrepende. Só diz pequei quem está com o coração cheio de arrependimento. E a palavra de Deus diz que ele levantou-se e foi para seu pai. E quando ele ainda estava longe, viu seu pai. O pai dele viu ele estava esperando ou não? Tá. Glória a Deus. Eu acredito que todos os dias aquele pai se punha de frente a alguma porta que dava para a estrada que aquele filho poderia chegar a qualquer momento. Porque ele acreditava dentro do coração dele, ele confiava que aquele filho ia voltar sã e salvo com vida para ele glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluias. E ele voltou, assim como o pai o aguardava. Porque ele ainda estava longe. O pai viu ele. O pai viu e reconheceu. Ele saiu dali arrumadinho, bonitinho. Mas será que ele voltou arrumadinho, bonitinho? Não, irmãos. Eu creio que ele voltou todo sujo, todo fedorento, melado de ração de porcos, com a roupa toda velha, toda suja. Mas de longe o pai conheceu e disse, é meu filho. Oh, glória! Aleluia! E a palavra de Deus diz, irmãos, que ele se encheu, ele se moveu de íntima compaixão. Ele correu, o pai correu e foi de encontro ao filho. Glória a Jesus! E se lançou o pescoço e o beijou. Ele não rejeitou. A Bíblia não nos ensina em momento nenhum rejeitar, irmãos, aquele que está arrependido dos seus pecados. Aleluia. Em nenhum momento, irmãos, a Bíblia nos ensina a maltratar, irmãos, aquele que se arrependeu dos seus pecados e chega até o Pai, chega até a Mãe, chega até o Senhor Jesus. Essa parábola, irmãos, glória a Deus, aleluia, é se referindo ao espiritual, ao Pai do céu, aos filhos da terra, aos irmãos em Cristo. Glória a Jesus, aleluia. E aquele que vai até Cristo, irmãos, de maneira nenhuma ele vai lançá-lo fora. Glória a Deus. E o pai o beijou, o pai o abraçou, o pai se alegrou. E ele disse, irmãos, que exatamente como ele saiu daquele lugar pensando, ele disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho teu.
Mas o pai não quis nem saber do que ele estava dizendo. O pai quis saber que o filho tinha chegado em casa. Glória a Jesus. E ele disse para aquele servo, para aqueles criados: vamos preparar uma festa. Porque assim é no céu. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados, lá no céu tem uma festa. Oh, glória! E ali, irmãos, eles prepararam toda aquela festa, mataram o bezerro cevado. Ele já estava esperando com aquele bezerro preparado. Isso aqui é para quando meu filho voltar. Isso aqui é para quando meu filho estiver na tua presença. O que é que você tem preparado para quando o seu filho chegar na casa do Senhor? O que é que você tem preparado para dar a ele? É uma Bíblia? É um louvor para ensaiar? Mas ele é o quê, igreja? Glória a Jesus, aleluia! Glória a Deus. E ele festejou junto com os servos. E aí quem veio, irmãos? Veio o irmão que estava trabalhando a todo tempo com o pai. Glória a Deus. É aí que complica o negócio. Glória a Jesus. Muitas pessoas, irmãos, era de olhar para aquele filho mais novo, apontar ele, falar mal dele, dizer coisas com ele e elogiar o filho mais velho que ficou em casa trabalhando com o pai. Ei, vamos dizer que o nome do pai era João. Ei, João, mas esse teu filho aí é uma bênção. Oh, glória! Esse teu filho mais velho é uma bênção. Agora aquele mais novo não presta não. E eu acredito que o pai dizendo: está repreendido, meu filho é uma bênção. Glória a Deus. Esse teu filho aí é uma bênção, esse teu filho mais velho, trabalhando contigo, todo dia na roça. Agora aquele outro não presta não, foi embora, te abandonou, aí levou o dinheiro, está gastando pelo meio do mundo. Aleluia. Mas quando o filho chega, ao invés dele se alegrar que o irmão chegou são e salvo em casa, ele faz o quê? Ele questiona o pai. Glória a Deus, aleluia. Ele pergunta: o que é isso que está acontecendo aí? Aí o servo todo contente, irmãos, todo alegre, contente, de teu irmão chegou, teu pai matou o bezerro, nós estamos aqui festejando. Ele ainda disse: mas teu irmão chegou sã e salvo. Oh, glória. Mas ele não quis saber não, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Ele disse assim, mas ele se indignou e não quis entrar. Nessa festa eu não entro. Essa festa eu não vou entrar. Ele pegou todo o dinheiro que era de papai, toda a herança que era dele, para ele pegar depois que papai morresse, mas ele gastou e eu não vou entrar. Oh, glória. Aí o pai saiu para fora. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: mas respondendo ele, disse o pai: eis que te sirvo há tantos anos revoltado. Ele estava revoltado, dizendo: pai, eis que eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que disse: nem mais nem irmão dele, já é teu filho. Tem pessoa que é assim, irmãos. Se você agrada a ele, ele é seu. É meu filho, meu marido, minha mulher, meu irmão, meu pai, minha mãe. Mas quando você desagrada, não é mais, é teu. Oh, glória. Ou aquele dali, aquela acolá. É desse jeito, irmãos. E assim fez esse irmão. Ele disse: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, tu mataste o bezerro cevado. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, dentro da casa do pai, está cheio de pessoas que não se alegram com as bênçãos e as vitórias dos irmãos. Dentro da casa do pai, está cheio de pessoas, irmãos, que quando o irmão recebe bênção, pergunta: por que Deus? E não eu. Porque esse irmão só vem um culto por semana, e eu que venho tudinho. Porque ele recebeu a bênção, não. Está cheio de gente assim. Não é todos, mas tem, irmãos. E nós não podemos ser dessa forma, porque quando somos dessa forma, nós estamos sendo ingratos uns com os outros. Glória a Deus. Aleluia. Esse irmão que esteve ali todo o tempo com aquele pai, quando o irmão chegou, ele foi ingrato com ele. Nós temos que nos alegrar com as bênçãos dos nossos irmãos. Glória a Deus. Diga: eu me alegrarei com a bênção dos meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas o que o pai dele disse, irmãos, é uma revelação para nós nesta parte.
O pai disse assim: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Aleluia. Você sempre está com o pai? Glória a Jesus. Então ele está te dizendo nesta tarde Aleluia. que todas as coisas dele são tuas. Glória a Deus. Esse pai é Deus. Essa palavra é para nós. E o Senhor está nos dizendo: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O que é tua, irmãos? O que é as coisas de Deus que é tua? É a salvação da tua casa, a salvação da tua família. É a paz. É a tranquilidade. Glória a Deus, aleluia. É a prosperidade que é dom de Deus e não é dom de Deus que não acrescenta dores. Enriquece e não acrescenta dores. É ter o pão para comer todos os dias. É deitar a tua cabeça em paz no teu travesseiro. É ter a certeza que virou bênção sobre a tua vida. É ter a certeza que o teu Deus não vai te deixar faltar. Que Ele é contigo. Que Ele está contigo. Que Ele é Deus justo, que faz justiça, que manifesta a glória dele nesta terra. Aleluia, glória a Jesus. E o pai responde: mas era justo alegrarmos e nos regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Aquele jovem, irmão, estava morto espiritualmente. Aquele jovem, irmãos, tinha se perdido no mundo, fazendo as coisas do mundo. Mas chegou o dia em que o Senhor o trouxe para a casa do Pai. E o Pai está dizendo: este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E se você crê que esse Pai é Deus e que Ele está trabalhando na vida daqueles teus que estão hoje como o filho pródigo está, você continue crendo, porque assim como um dia esse filho caiu em si e reconheceu, aquele também lá da tua casa, ele vai cair em si e ele vai reconhecer, e ele vai vir para os braços do Senhor, ele vai vir para a casa do Senhor. Mas quando ele chegar aqui, se alegre com ele. Aleluia. Não vá apontá-lo, não vá questionar o Pai, mas faça como fez o Pai e os cegos, se alegre, porque aquele que é servo verdadeiro do Senhor Jesus se alegra com as coisas que alegra a Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.